Você já acordou de manhã, olhou para a sua conta bancária e sentiu que algo invisível estava sugando o seu dinheiro? Trabalha, se esforça, ora, dizima, e mesmo assim, a prosperidade parece escapar pelos seus dedos como areia? Eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga sua vida financeira para sempre. O que vou revelar aqui não é teoria, não é pregação de domingo, é o que eu vi com meus próprios olhos do outro lado, do lado que você nunca deveria conhecer. Por anos, eu fui uma das pessoas mais temidas no mundo espiritual oculto. Não porque eu era poderosa, mas porque eu conhecia o sistema, eu sabia exatamente como destruir a vida financeira de um cristão, sem que ele jamais suspeitasse de onde vinha o golpe. Eu conhecia as brechas. Eu conhecia os tribunais. Eu conhecia as senhas, e hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, eu estou aqui para virar esse jogo completamente. Neste vídeo vou revelar as 4 orações de julgamento que, quando eu ainda estava nas trevas, nos causavam um terror que não consigo nem descrever com palavras. Quando um cristão orava essas 4 orações, nossa missão colapsava, nossas trabalhadeiras adoeciam. Nossos líderes entravam em pânico, e tudo que tínhamos plantado contra aquela pessoa voltava sobre nossas próprias cabeças com 7 vezes mais força. Sim, 7 vezes mais força. Se o seu dinheiro some sem explicação, se seus negócios chegam perto do sucesso e desmoronam na última hora, se você tem trabalhado mais do que todos ao seu redor, e mesmo assim continua no mesmo lugar, então este vídeo não chegou até você por acaso. Antes de continuar, escreva agora nos comentários esta declaração: eu creio no poder da oração. Porque quando você escreve isso publicamente, você está fazendo uma declaração que ressoa nos 2 mundos, e o que está contra você começa a tremer. Fique até o final. Cada palavra aqui foi escolhida com cuidado, porque o que eu vou revelar pode ser exatamente o que estava faltando na sua batalha espiritual financeira. Eu não cheguei até aqui por acaso. E antes que você continue assistindo, preciso que você entenda quem está falando com você. Não porque eu queira glória, mas porque o que vou revelar exige que você saiba de onde vem essa informação. Eu nasci em uma família que já tinha raízes profundas no mundo oculto. Minha mãe não sabia. Meu pai não sabia, mas havia uma herança espiritual, passada de geração em geração, que preparou o terreno para o que aconteceu comigo ainda jovem. Quando eu tinha pouco mais de 18 anos, fui iniciada por uma mulher da minha própria família, uma mulher respeitada, temida e admirada na nossa região. Ela me disse que me daria poder, me disse que minha vida nunca seria comum. E ela cumpriu o que prometeu, mas o preço que eu paguei por esse poder, nenhuma quantia no mundo seria suficiente para compensar. Dentro do mundo oculto, eu me especializei em algo muito específico. Não era feitiçaria de relacionamento, não era trabalho de saúde. A minha área era destruição financeira. Era o que nós chamávamos internamente de bloqueio de prosperidade. Minha função era identificar cristãos que estavam prestes a entrar em uma nova fase financeira. Pessoas que tinham promessas de Deus sobre prosperidade, e garantir que essas promessas nunca se cumprissem. Eu aprendi a ler o terreno espiritual de uma pessoa. Aprendi a identificar janelas de vulnerabilidade. Aprendi a usar palavras que a própria vítima havia falado como instrumentos legais contra ela nos tribunais das trevas. Aprendi a rastrear acordos ancestrais que davam ao nosso grupo o direito espiritual de drenar, atrasar e destruir o progresso financeiro de famílias inteiras. E eu era muito boa no que fazia. Durante anos vi negócios desmoronarem por causa das minhas operações. Vi promoções serem desviadas, vi poupanças inteiras evaporarem sem explicação lógica. Vi casamentos destruídos por causa de pressão financeira que eu mesma havia plantado. E eu fazia tudo isso com frieza, com método, com precisão. Mas havia um grupo de pessoas que eu não conseguia tocar. Um grupo pequeno, mas que me causava um pavor genuíno cada vez que o nome delas aparecia nas nossas reuniões. Eram cristãos que oravam de um jeito diferente. Não mais alto, não mais longo, diferente. Eles oravam com autoridade legal. E quando eles oravam, o mundo espiritual respondia de um jeito que me deixava paralisada. Foi exatamente esse grupo que começou a plantar em mim uma dúvida que eu nunca conseguia apagar. Se o lado deles era tão poderoso assim, o que mais eles sabiam que eu não sabia? Hoje eu sei a resposta.
E é essa a resposta que vou compartilhar com você agora. Deixa eu te contar como eu descobri, ainda dentro das trevas, que existe um sistema jurídico operando no mundo espiritual que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. E que esse sistema é exatamente o que o inimigo usa para manter famílias inteiras presas em ciclos de destruição financeira por décadas. No mundo oculto, nenhuma missão de destruição financeira é executada de forma aleatória. Existe um processo. Existe uma estrutura. Antes de qualquer ataque ser lançado contra as finanças de uma pessoa, é necessário abrir um processo nos tribunais das trevas. Isso mesmo. Um processo com acusações, com evidências, com um julgamento que autoriza a missão. Sem essa autorização legal espiritual, o ataque não tem força suficiente para se sustentar. É como uma construção sem fundação. Pode até parecer que está de pé por um tempo, mas desmorona sozinha. Por isso, nossa primeira tarefa sempre era encontrar a base legal. Encontrar a brecha. Encontrar a evidência que nos dava o direito espiritual de destruir aquela vida financeira. E as evidências mais comuns que encontrávamos eram três. A primeira eram os acordos. Pactos firmados por avós, bisavós, por membros da família que já morreram há décadas, mas cujos compromissos não cumpridos com o mundo oculto ainda funcionavam como documentos ativos nos tribunais das trevas. Eu mesma utilizei acordos com mais de 50 anos de idade para destruir a vida financeira de filhos e netos de pessoas que nem sabiam que sua família havia feito esses acordos. A segunda evidência eram as palavras faladas pela própria vítima. Isso era o que mais me surpreendia quando eu comecei. As pessoas não fazem ideia do poder legal que uma palavra carregada de emoção possui no mundo espiritual. Quando alguém diz em momento de desespero que nunca vai conseguir sair da pobreza, que dinheiro não fica na mão da sua família, que todo negócio que toca vira pó, essas palavras são registradas, são arquivadas, são apresentadas como confissão espontânea nos tribunais das trevas. E elas se tornam uma das bases legais mais sólidas que existem para autorizar um ataque financeiro contínuo. A terceira eram os pecados não tratados. Não estou falando de condenação. Estou falando de áreas da vida que a pessoa nunca levou diante de Deus. Nunca renunciou, nunca fechou espiritualmente. Essas áreas abertas funcionavam como portas, e nós entrávamos por essas portas com total liberdade. Eu me lembro de uma situação específica que mudou minha compreensão sobre tudo isso. Havia uma família numa cidade do interior que tinha sido alvo de uma missão de bloqueio financeiro por mais de 15 anos, 3 gerações: avô, filho, neto, todos trabalhadores, todos honestos, todos cristãos, e todos presos no mesmo ciclo. Chegavam perto de uma virada financeira, e algo sempre desmoronava. O avô tinha perdido uma fazenda por causa de uma dívida que não fazia sentido. O filho tinha tido um negócio promissor, que quebrou da noite para o dia sem explicação. E o neto, um rapaz brilhante, tinha sido preterido em 3 processos seletivos para empregos que ele claramente merecia mais do que quem foi escolhido. Quando fui investigar o caso, para intensificar o ataque, encontrei nos registros espirituais um acordo feito pelo bisavô dessa família, décadas atrás, um acordo que ele havia firmado em desespero, durante uma seca que ameaçava destruir tudo que ele tinha. Ele havia prometido algo que nunca foi. E aquela promessa não cumprida era o documento que sustentava 15 anos de destruição financeira sobre seus descendentes. O que me perturbou não foi encontrar o acordo. Eu já havia encontrado acordos assim antes. O que me perturbou foi o que aconteceu quando o neto dessa família começou a orar de um jeito diferente. Ele não sabia do acordo. Ele não sabia dos detalhes, mas ele começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha visto nele antes. Ele começou a apresentar o sangue de Jesus como contravidança em suas orações, e quando ele fez isso pela primeira vez, eu senti no mundo espiritual algo que só consigo descrever como um tremor. O arquivo que tínhamos contra aquela família começou a ser contestado em uma instância que estava completamente fora do nosso alcance. Foi a primeira vez que entendi que existe um tribunal que está acima de tudo que conhecíamos, um tribunal onde nós não tínhamos voz, não tínhamos representação. Não tínhamos poder nenhum, e foi a primeira vez que senti medo de verdade. Se você já sentiu que existe algo além do natural agindo contra suas finanças, se você já teve aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o resultado sempre é o mesmo, escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque talvez
o que está travando sua prosperidade não seja falta de esforço. Talvez seja um processo aberto contra você, num tribunal que você ainda não aprendeu a contestar. E é exatamente isso que vou te ensinar a fazer. Preciso te contar sobre a noite que mudou tudo para mim. A noite em que eu vi, com os meus próprios olhos espirituais, algo que destruiu todas as certezas que eu tinha sobre o poder das trevas, e que plantou dentro de mim uma verdade que eu nunca mais consegui ignorar. Havia uma mulher numa cidade próxima de onde eu operava. Vou chamá-la de Dona Perpétua. Ela era costureira, viúva, criava 4 filhos sozinha. Do ponto de vista natural, ela não tinha nada que a tornasse uma ameaça para nós, sem influência política, sem dinheiro, sem conexões, mas o nome dela chegou até nossa liderança através de um pedido de uma família rival, que queria ver seus filhos fracassarem, antes mesmo de crescerem. A missão parecia simples. Dona Perpétua já estava financeiramente fragilizada pela perda do marido. Bastaria intensificar o que já estava acontecendo naturalmente. Bloquear as encomendas da costura, afastar as clientes, criar confusão com os poucos fornecedores que ela tinha. Era o tipo de missão que normalmente levava menos de 3 meses para ser concluída. Eu mesma assumi a liderança da operação. No primeiro mês, tudo correu como planejado. As clientes antigas começaram a espaçar as visitas. Uma encomenda grande para um evento foi cancelada sem explicação. A máquina de costura dela quebrou 2 vezes seguidas, e o conserto custou mais do que ela tinha guardado. Eu podia sentir no mundo espiritual que a pressão estava aumentando sobre ela, que as fundações estavam cedendo. Mas então algo aconteceu que eu não esperava. Ela não recuou. Em vez de recuar, Dona Perpétua entrou em um período de oração que eu nunca tinha visto em nenhum alvo que eu havia atacado antes. Ela acordava antes das 4 da manhã todos os dias, e ela não orava pedindo. Ela orava processando. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas que eu só aprendi a distinguir depois que me tornei cristã, mas que percebi naquele momento mesmo. Ainda estando do lado das trevas, orar pedindo é quando você vai diante de Deus como um mendigo, esperando que alguém jogue uma moeda no seu copo. Orar processando é quando você vai diante de Deus como um filho, que conhece seus direitos legais e apresenta seu caso com evidências, com autoridade e com a certeza de quem sabe que o juiz já decidiu a seu favor, antes mesmo do julgamento começar. Dona Perpétua orava assim. Ela dizia coisas que me faziam recuar fisicamente no mundo espiritual. Ela convocava cada espírito que havia tocado nas suas finanças a comparecer diante do trono de Deus. Ela apresentava o sangue de Jesus como documento legal contra cada acusação que havia sido feita contra ela. Ela declarava restituição sobre cada perda, nomeando cada uma delas com datas e valores aproximados, como se estivesse apresentando uma petição num tribunal. E então ela selava tudo com uma declaração de proteção permanente, que fechava qualquer possibilidade de reabertura do processo contra ela. Na terceira semana em que ela orou assim, eu recebi uma convocação da nossa liderança. Quando cheguei à reunião, a atmosfera estava completamente diferente do normal. As mais experientes do grupo estavam em silêncio. Algumas pareciam fisicamente adoecidas. A líder principal, uma mulher que eu nunca tinha visto demonstrar qualquer sinal de fraqueza em anos de operação, estava sentada com as mãos cruzadas sobre a mesa, e uma expressão que eu só posso descrever como derrota. Ela disse apenas uma frase antes de encerrar a reunião. Essa mulher transferiu o caso para uma jurisdição que não conseguimos alcançar. Abandonem a missão. Eu nunca tinha ouvido essas palavras antes. Em anos de operação, eu nunca tinha ouvido uma liderança ordenar o abandono completo de uma missão, por causa das orações de um único alvo. Sempre havia uma forma de contornar. Sempre havia uma brecha. Sempre havia um ângulo diferente de ataque. Mas naquele caso, não havia nada. Fui investigar sozinha, sem autorização, porque simplesmente não conseguia aceitar o que estava ouvindo. Aproximei-me espiritualmente da casa de Dona Perpétua, e o que vi me paralisou. Havia uma luz sobre aquela casa, que não era como nenhuma luz que eu havia visto antes no mundo espiritual. Não era apenas brilhante, era densa, era viva, era como se aquela luz tivesse peso, presença, inteligência. E no centro daquela luz, havia algo que se movia de forma que eu não consigo descrever com palavras humanas adequadas. Era como guardiões. Mas não guardiões estáticos. Eram ativos, vigilantes,
e eles me viram antes que eu pudesse recuar. O que aconteceu nos segundos seguintes foi a experiência mais aterrorizante da minha vida inteira, dentro do mundo oculto. Não fui atacada, não, fui ferida. Fui simplesmente exposta. Como se uma luz tivesse sido acesa dentro de mim, revelando cada coisa que eu havia feito, cada missão que eu havia cumprido, cada vida que eu havia destruído. E junto com essa exposição, veio uma sensação que eu não esperava. Culpa. Não o tipo de culpa que o mundo oculto usa para manipular, mas uma culpa limpa, real, que vinha de um lugar dentro de mim que eu achava que havia destruído anos atrás. E junto com a culpa, veio uma pergunta que não era minha. Uma pergunta que eu ouvi, não com os ouvidos, mas de uma forma que não existe palavra para descrever. Até quando? Voltei para casa naquela noite, completamente destruída por dentro. Deitei no chão do meu quarto e fiquei ali por horas. Não conseguia dormir. Não conseguia orar para as trevas. Não conseguia fazer nada, só ficava ouvindo aquela pergunta repetindo dentro de mim. Arerco, Dona Perpétua. A costureira viúva que não tinha nada do ponto de vista natural, havia feito algo que anos de operação me ensinaram ser impossível. Ela havia tornado sua vida financeira completamente intocável. Não através de rituais, não através de proteções ocultas, mas através de 4 orações específicas que operavam como um sistema jurídico completo nos tribunais do céu. E eu precisava entender o que eram essas orações, não para destruí-las, mas porque algo dentro de mim havia mudado naquela noite, e eu ainda não sabia o nome do que estava sentindo. Hoje eu sei o nome. Era o começo da minha libertação. Não foi um processo rápido. Quero ser honesta com você sobre isso, porque seria muito fácil te contar uma história linda e arrumada, onde tudo mudou numa noite, e a vida ficou perfeita da manhã para a tarde. Mas a verdade é mais complexa e mais poderosa. Depois daquela noite diante da casa de Dona Perpétua, algo havia quebrado dentro de mim que não tinha mais como ser consertado pelo mundo das trevas. Eu continuei minhas atividades por mais algumas semanas, por puro automatismo, por medo do que aconteceria se eu simplesmente parasse, porque ninguém abandona esse mundo sem consequências. Isso eu sabia melhor do que ninguém, mas a pergunta não parava. Comecei a observar de um ângulo completamente diferente os cristãos que eu havia atacado ao longo dos anos. Comecei a perceber um padrão que eu havia ignorado durante todo o tempo que estive operando nas trevas. Os que oravam com autoridade legal, os que conheciam as 4 orações, não apenas resistiam aos ataques, eles saíam de cada batalha mais fortes do que entraram, como se cada tentativa de destruição contra eles fosse convertida em combustível para o avanço deles. Eu havia passado anos acreditando que o poder que eu tinha era o maior poder existente, mas o que eu havia testemunhado naquela noite me mostrou que o que eu chamava de poder era apenas uma sombra fraca diante do que estava disponível para qualquer filho de Deus que soubesse como acessá-lo. A quebra final aconteceu numa madrugada, em que fui convocada para uma reunião de emergência da nossa liderança. Havia uma nova missão. Novo alvo? E quando ouvi os detalhes, algo dentro de mim simplesmente recusou. Não foi uma decisão racional, foi algo mais profundo do que isso. Foi como se uma parte de mim que havia estado dormindo por anos acordasse de repente e dissesse não, com uma firmeza que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Saí daquela reunião sem pedir licença, fui para a caça. Fechei a porta. E pela primeira vez em muitos anos, caí de joelhos não para o mundo das trevas, mas para o Deus que eu havia aprendido a temer naquela noite em frente à casa da costureira. Não sabia orar, não tinha palavras bonitas, não tinha teologia, só tinha uma frase que repetia, entre lágrimas no chão frio do meu quarto. Save o cara real. Me tira daqui. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que ainda me emociona profundamente quando lembro. Não houve trovões. Não houve visões espetaculares. Houve algo muito mais poderoso do que isso. Houve paz, um tipo de paz que eu nunca havia experimentado em toda a minha vida. Uma paz que não fazia sentido diante de tudo que eu sabia. Que viria contra mim por ter abandonado o mundo oculto. Uma paz que só pode vir de um lugar que está completamente acima de qualquer coisa que as trevas possam oferecer ou ameaçar. Fui encontrar uma pastora numa cidade diferente da minha. Uma mulher que trabalhava especificamente com libertação. Não contei nada antes de chegar. Mas quando ela me viu,
Ela disse uma frase que me fez desabar em choro, ali mesmo na porta da igreja dela. Eu já estava te esperando. O processo de libertação foi longo. Foi doloroso. Houve noites em que os ataques das trevas contra mim foram tão intensos, que eu achei que não sobreviveria. Porque quando você abandona esse mundo, ele não deixa você ir em paz. Cada promessa que eu havia feito, cada acordo que havia assinado, cada porta que havia aberto, precisou ser fechada uma por uma, com o sangue de Jesus. E foi durante esse processo de libertação, que aprendi na prática que as 4 orações de julgamento realmente fazem. Porque eu precisei orar lá sobre a minha própria vida. Precisei convocar diante do trono de Deus cada espírito que havia sido enviado contra mim. Precisei reverter cada evidência que havia sido usada para me manter presa. Precisei demandar restituição por cada ano que as trevas haviam roubado da minha vida. E precisei selar cada área da minha existência com uma proteção permanente, que impedisse qualquer reabertura de processo contra mim. Quando eu orava essas orações sobre mim mesma, eu sabia exatamente o que estava acontecendo no mundo espiritual, porque eu havia estado do outro lado. Eu sabia o impacto de cada palavra, eu sabia o que cada declaração causava nos tribunais das trevas. E esse conhecimento, que havia sido usado por anos para destruir vidas, foi transformado por Deus na ferramenta mais poderosa da minha restauração. Dentro de 1 ano após minha libertação, minha situação financeira havia sido completamente transformada. Não de forma mágica, mas de forma progressiva, consistente e irreversível. Portas que haviam estado fechadas para mim por anos começaram a se abrir. Oportunidades que não faziam sentido do ponto de vista natural apareceram de formas que eu não poderia ter planejado. E cada avanço vinha acompanhado de uma confirmação interna que eu aprendi a reconhecer como a voz de Deus dizendo: "Isso é a sua restituição." Mas o que mais me marcou não foi o que recebi, foi o que me tornei. Porque a mulher que saiu daquele processo de libertação não era mais a mulher que havia entrado, era alguém completamente diferente. Alguém que havia olhado para o fundo das trevas e voltado para contar o que viu. Alguém que havia sido transformada não apesar da sua história, mas através dela. E é por isso que estou aqui falando com você hoje. Porque o que funcionou para mim, vai funcionar para você. Não porque eu sou especial, mas porque o Deus que me libertou não tem favoritos. E as 4 orações que destruíram os planos das trevas contra a minha vida podem destruir os planos das trevas contra a sua. Se este testemunho está tocando algo dentro de você, se você está reconhecendo padrões na sua própria vida financeira, que agora fazem sentido de uma forma que nunca fizeram antes, eu preciso que você faça uma coisa agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que está sofrendo financeiramente, sem entender o porquê. Porque talvez este seja exatamente o momento em que essa pessoa precisa ouvir o que estou dizendo. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a história financeira dela para sempre. Agora quero te ensinar de forma prática como essas 4 orações funcionam e como você pode começar a aplicá-las na sua vida financeira a partir de hoje. Não, Emmanuel, não na semana que vem. Hoje. Mas antes, preciso que você entenda um princípio fundamental que a maioria dos cristãos nunca ouviu explicado desta forma. Existe uma diferença enorme entre orar como vítima e orar como filho. Uma vítima chega diante de Deus com medo, com dúvida, com a sensação de que talvez Deus não vá responder desta vez. Um filho chega diante de Deus com documentos, com evidências, com a certeza de quem conhece seus direitos legais e sabe que o tribunal já decidiu a seu favor antes mesmo do processo começar. As 4 orações que vou revelar agora operam exatamente nesse segundo nível. E quando você as compreender e as praticar, o mundo espiritual vai responder de uma forma que vai surpreender até você. A primeira oração é a oração da intimação divina. No mundo jurídico natural, uma intimação é um documento oficial que obriga alguém a comparecer perante um tribunal para prestar contas. Não é um pedido, é uma ordem. Quem recebe uma intimação não tem a opção de ignorá-la, sem enfrentar consequências graves. No mundo espiritual, funciona da mesma forma. Quando você ora a oração da intimação divina, você está emitindo uma ordem judicial, assinada pelo sangue de Jesus, que convoca cada espírito, cada agente das trevas, e cada força designada contra suas finanças, a comparecer diante do trono de Deus,
e prestar contas de cada ação que tomaram contra você. Aqui está o poder que a maioria das pessoas não entende. Os espíritos das trevas operam na escuridão. Eles prosperam no anonimato. Eles são mais eficazes quando você não sabe que eles existem. Quando você está culpando a si mesmo pelo fracasso financeiro que eles estão causando. Mas quando você os convoca para comparecer diante da luz do trono de Deus, o anonimato deles é destruído. E sem anonimato, sem escuridão, eles perdem a maior parte do seu poder sobre você. Ore assim todas as manhãs durante 14 dias consecutivos. Seja específico. Nomeie as áreas financeiras que estão sob ataque. Seu salário, seu negócio, suas economias, suas oportunidades de crescimento. Convoque cada força que tocou nessas áreas e ordene que ela compareça diante de Deus para prestar contas à sua autoridade. Use a voz de quem sabe que tem respaldo legal. Porque você tem. A segunda oração é a oração da reversão de evidências. Esta é a oração que vai exigir de você um exercício que muitas pessoas acham difícil, mas que é absolutamente essencial. Quero que você sente em algum lugar tranquilo esta semana e faça uma lista honesta de cada palavra negativa que você já falou sobre sua vida financeira. Não subestime isso. Cada vez que você disse que nunca vai conseguir sair das dívidas, essa frase foi registrada. Cada vez que você disse que dinheiro não fica na sua mão, esse foi arquivado como confissão espontânea nos tribunais das trevas. Cada vez que você concordou com um diagnóstico de pobreza sobre a sua família, você assinou um documento que foi usado como evidência contra você. Não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque você precisa saber o que precisa ser desfeito. Depois de fazer essa lista, você vai fazer algo que parece simples, mas que tem um peso espiritual enorme. Você vai revogar cada uma dessas declarações em voz alta, uma por uma, pelo nome de Jesus. E para cada declaração negativa que revogar, você vai substituí-la por uma promessa específica da palavra de Deus, onde você escreveu que nunca vai ter o suficiente. Declare que o seu Deus supre todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Onde você escreveu que pobreza persegue sua família, declare que você é a cabeça e não a cauda, que está acima e não abaixo. Onde você escreveu que tudo que toca vira fracasso, declare que tudo que você faz prospera porque você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Depois de fazer todas as revogações e substituições, queime o papel. Fisicamente, assista as palavras se transformarem em cinza, e saiba que nos tribunais das trevas, a mesma coisa está acontecendo com as evidências que foram usadas contra você. A terceira oração é a oração da restituição financeira. Esta oração é baseada em um princípio jurídico do reino de Deus, que está escrito claramente na sua Bíblia, mas que raramente é ensinado com a profundidade que merece. Quando um ladrão é pego, ele não apenas devolve o que roubou, ele restitui em proporção multiplicada. O inimigo não apenas roubou de você, ele está legalmente obrigado pelos princípios do Tribunal do Céu a devolver tudo que tomou com acréscimo. Quero que você faça outra lista. Desta vez uma lista financeira detalhada de tudo que você perdeu ao longo dos anos. Seja o mais específico possível. O emprego que perdeu em determinado período, o negócio que quebrou, as economias que desapareceram, a promoção que foi para outra pessoa, o contrato que caiu na última hora, a herança que foi desviada. Escreva tudo. Então apresente essa lista diante de Deus como um documento oficial de petição, não como reclamação, como requerimento legal. Porque você tem o direito legal e espiritual de exigir restituição sobre cada um desses itens. E quando você ora essa oração com especificidade e com fé, você está ativando o mecanismo do Tribunal do Céu, que o inimigo não tem como bloquear. Ore sobre essa lista todos os dias, e fique atento porque a restituição raramente vem pelo mesmo caminho por onde a perda aconteceu. Deus é criativo. Ele vai restaurar o que foi tomado de você por caminhos que você não conseguiria planejar nem nos seus melhores sonhos. A quarta oração é a oração do selo financeiro permanente. Esta é a oração de prevenção. As três primeiras lidam com o passado e o presente. Esta quarta cria uma proteção sobre o seu futuro financeiro, que torna qualquer tentativa de abertura de novo processo contra você nos tribunais das trevas
automaticamente rejeitada. Escolha um dia fixo na sua semana. Toda semana, sem exceção, nesse mesmo dia, você vai selar suas finanças, seu salário, suas economias, seus negócios, suas oportunidades, o futuro financeiro dos seus filhos. Tudo precisa ser coberto com o selo do sangue de Jesus e declarado sob a jurisdição exclusiva do Tribunal do Céu. Se você é casado, faça isso com seu cônjuge. Segurem as mãos, declarem, juntos. Porque quando dois concordam em nome de Jesus, o poder da declaração é multiplicado de uma forma que o mundo espiritual reconhece e respeita imediatamente. Se você tem filhos, inclua-os nesse momento, ensine-os a declarar proteção sobre suas próprias vidas financeiras, desde pequenos, porque um filho que cresce sabendo como selar suas finanças no mundo espiritual, é um filho que vai enfrentar a vida adulta com uma vantagem que nenhuma escola do mundo natural pode oferecer. E aqui está o princípio que amarra tudo isso junto. Essas 4 orações não são 4 opções, são 4 partes de um sistema completo. Usar apenas uma ou duas é como construir uma casa com apenas metade das paredes. Pode parecer que está de pé, mas na primeira tempestade você vai entender o que estava faltando. O sistema completo. As 4 orações trabalhando juntas de forma consistente e específica, cria o que eu aprendi a chamar de fortaleza financeira. E uma fortaleza financeira não apenas protege o que você tem, ela atrai o que ainda não chegou até você. Porque quando o mundo espiritual reconhece que suas finanças estão sob jurisdição divina, as bênçãos que foram desviadas por ataques anteriores começam a encontrar o caminho de volta para você. Escreva agora nos comentários esta declaração. Eu não vou desistir da oração, porque persistência é o que separa os cristãos que vivem na promessa dos que vivem apenas conhecendo a promessa. E você merece muito mais do que apenas conhecer. Chegamos ao fim deste testemunho. Mas quero que você entenda que o fim deste vídeo não é o fim da sua história. Na verdade, dependendo do que você decidir fazer com o que ouviu aqui hoje, este pode ser o momento em que a história mais importante da sua vida financeira está apenas começando. Deixa eu resumir o que você aprendeu hoje. Porque cada ponto desse resumo é um tijolo na fundação da sua fortaleza financeira. Você aprendeu que existe um sistema jurídico operando no mundo espiritual que governa cada ataque financeiro que já foi lançado contra você. Que nenhum ataque acontece por acaso. Que cada destruição financeira tem uma base legal nos tribunais das trevas. E que enquanto você não souber contestar essa base legal no tribunal superior, o tribunal do céu, os ataques continuam tendo autorização para operar na sua vida. Você aprendeu que as evidências usadas contra você incluem acordos ancestrais que você nem sabia que existiam, palavras que você mesmo falou em momentos de desespero, e áreas da sua vida que nunca foram fechadas espiritualmente, e que todas essas evidências podem ser revertidas pelo poder do sangue de Jesus. Quando você apresenta sua contra-evidência com autoridade e especificidade diante do trono de Deus, você aprendeu que o inimigo não apenas roubou de você, ele está legalmente obrigado a restituir tudo o que tomou multiplicado, e que você tem o direito espiritual de exigir essa restituição em oração específica, nomeando cada perda, cada oportunidade desviada, cada ano desperdiçado sob ataque. E você aprendeu que existe uma oração de proteção permanente, que pode selar suas finanças, de uma forma que torna qualquer tentativa futura de ataque automaticamente rejeitada nos tribunais das trevas. Uma proteção que, quando aplicada de forma consistente e em família, cria uma fortaleza espiritual, que não apenas protege o que você tem, mas atrai o que ainda estava bloqueado pelo caminho. Eu passei anos do lado errado desta batalha. Vi famílias destruídas. Vi sonhos enterrados antes de nascer. Vi gerações inteiras presas em ciclos de pobreza que foram criados e mantidos deliberadamente por forças espirituais que elas nem sabiam que existiam. E carrego o peso de cada uma dessas vidas na memória como um lembrete permanente de por que faço o que faço hoje. Mas também vi o outro lado. Vi o momento em que uma costureira viúva, sem recursos humanos, mas com autoridade espiritual, transformou uma missão de destruição em uma derrota humilhante para o mundo das trevas. Vi o momento em que um jovem que havia sido preterido injustamente recebeu de volta
Não apenas o que havia perdido, mas muito mais do que isso. Vi um momento em que uma família que havia carregado um ciclo de destruição financeira por gerações, finalmente viu aquele ciclo quebrado por orações específicas e persistentes. E vi um momento em que eu mesma, que havia sido instrumento de destruição financeira na vida de tantas pessoas, me tornei instrumento de libertação, porque o mesmo Deus que quebrou as correntes sobre a minha vida, pode quebrar as correntes sobre a sua. Agora preciso te pedir 3 coisas. Apenas. E cada uma delas tem um peso espiritual que vai além do que parece. A primeira, escreva agora nos comentários esta declaração com toda a autoridade que você tem. O inferno treme quando eu oro. Porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo uma afirmação diante do mundo espiritual que ressoa nos 2 reinos. E cada palavra declarada com fé em nome de Jesus tem consequências reais no mundo invisível. Compartilhe este testemunho agora com alguém que você ama e que está sofrendo financeiramente. Não deixe para depois. Não espere o momento perfeito, porque talvez o momento perfeito para essa pessoa seja exatamente agora, e você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a trajetória financeira dela para sempre. Uma partilha sua hoje pode ser a diferença entre mais um ano de destruição e o início da restauração na vida de alguém que você se importa. Se inscreva neste canal e ative o sino de notificações agora. Rick, cada semana trazemos novas revelações, novos testemunhos e novos ensinamentos sobre como operar com autoridade espiritual em cada área da sua vida. E você não vai querer perder o que está por vir. Deixe também o seu like neste vídeo, porque ele ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam desta mensagem e ainda não sabem que ela existe. Antes de encerrar, quero orar com você. Repita estas palavras em voz alta onde você estiver. Pai, eu venho diante do seu trono hoje, com autoridade legal como seu filho. Eu intimo cada força designada contra minhas finanças a comparecer agora diante do seu julgamento. Eu apresento o sangue de Jesus como contra-evidência contra cada acusação arquivada nos tribunais das trevas. Eu revogo cada palavra de pobreza que já falei sobre minha vida. Eu demando restituição multiplicada sobre cada perda que sofri. E eu selo agora minhas finanças, meu negócio, minhas oportunidades e o futuro financeiro da minha família sob a jurisdição exclusiva do Tribunal do Céu. O caso está encerrado. E nenhuma força do inferno tem autoridade sobre o que Deus abençoou. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso comigo agora, algo se moveu no mundo espiritual sobre sua vida financeira. Os processos que estavam abertos estão sendo contestados, as evidências estão sendo revertidas. E o selo está sendo colocado sobre tudo que pertence a você. Agora vá e haja com a autoridade de quem já recebeu o veredicto, porque você recebeu